Olá, meus prezados membros. É só a gente voltar a assistir um que outro vídeo que o algoritmo do YouTube. Pessoal, o algoritmo do YouTube não é bom, viu? E eu não tô falando como youtuber, eu tô falando como usuário do youtuber, como público do youtuber. Eu não sou uma pessoa satisfeita com o algoritmo do YouTube. Por quê? Porque você assiste dois, três vídeos de determinado canal, ele passa a recomendar tudo, tudo daquele canal. É uma coisa que fica xarope, fica chato. E aí, o que começa a aparecer? Os conteúdos desinformativos, né? Os que eu vou apelidar de os shorts da desinformação. Por quê, pessoal? Olha só o que apareceu para mim. Renda mensal de 10 mil. Vamos ver como é que eles chegaram nisso, como é que eles têm coragem de publicar um troço desses. Quer ter uma renda de R$ 10.000 por mês só com seus investimentos? Eu vou te mostrar quanto dinheiro você precisa ter e como chegar nesse valor. Primeiro, para descobrir esse valor, vamos considerar uma taxa de 14,15% ao ano, que é igual ao CDI de hoje. Descontando o IR, a gente Quer dizer, já começou desse jeito. Pega o CDI de hoje, como se a taxa Selic fosse ficar para sempre nesse patamar. Já começou desse jeito, pessoal. tem uma taxa líquida de 12,02% ao ano, que é igual a 0,95% ao mês. O cálculo é simples. A renda mensal desejada, que é R$ 10.000, dividido pelo valor da taxa. E esse é o resultado, o que significa que você vai precisar acumular um pouco mais de R$ 1 milhão. Tá? Eu vou parar por aí, que a gente não precisa ir mais adiante para não se desinformar demais, né? Essa dose aí tá boa de desinformação. Olha só, a conta está certa? A conta está certa. Mas qual é o problema aqui? Fácil de perceber, né, pessoal? Como é que você vai tirar do Tesouro Selic os 10 mil sem corrigir esses 1 milhão e 52 mil? Tá óbvio qual é o problema aqui. O problema aqui é que esse patrimônio vai ficar congelado no tempo e vai perder o valor, vai perder o poder de compra. E esse jeito de fazer com a renda mensal, na verdade, não precisa. Se der com a renda mensal, eu também não gostei muito. É melhor fazer com a renda anual. Qual seria a renda anual? Ora, 120 mil, 12 meses de 10 mil, 120 mil. Divide por quanto? Pela taxa transformada em unidade. Quanto que é 12% transformado em unidade? 0,1202. E deu um pouquinho diferente, deu 998.336, um pouquinho diferente dos 1 milhão e 52. Talvez tenha algum erro de conversão aqui, tá? Bom, mas não é esse o problema. O problema é a desvalorização, a perda do poder de compra ao longo dos anos desse 1 milhão de reais que vai ficar parado. Então é um jeito completamente inviável da pessoa se aposentar. E ela ainda termina o vídeo falando em aposentadoria garantida. Existe um jeito de calcular isso dessa forma para o Tesouro IPCA e que pode ser usado para determinar o IPCA com juros, por exemplo? Sim. E qual taxa a gente usa, pessoal? A gente usa a taxa do acima da inflação. A taxa média dos seus investimentos acima da inflação. Então, olha só. Se a gente quer ter uma renda de 120 mil reais por ano, 10 mil por mês, divide por 5%, digamos, títulos IPCA+, com juros comprados com uma taxa média de 5%. Quanto que a gente precisa ter? 2 milhões e 400 mil reais. Dividido pelo preço de hoje, dariam 600 títulos. Tá aí, pessoal. 600 títulos. Quanto cada título paga na pior alíquota do imposto de renda? Hoje em dia é R$ 102, né? 600 vezes 102 vai te pagar 61.200 por semestre, que já é líquido, né? 102 eu já estou usando o cupom líquido, que vai dar aí um pouquinho mais de 10 mil por mês e vai corrigindo pela inflação. Viram só como é muito melhor calcular assim? Agora, se a tua taxa for 6%, a tua taxa média for 6%, olha, divide por 0,06. E aí você chegaria
a 2 milhões de reais. Claro, agora tem que calcular vamos ver, agora vai dar um pouco menos, eu acho. Mas aí a gente precisaria de algum reinvestimento. Vamos colocar 4 mil de novo. 500 títulos vai dar 50 mil por mês. Mas na melhor alíquota 112, aí 112 reais, 56 mil, vai ter que esperar um pouquinho mais de 2 anos para chegar nos 60 mil. Mas é por aí, pessoal, tá? Então um jeito muito melhor de calcular é pegar a renda anual e dividir pela taxa média acima da inflação, somente a taxa acima da inflação, e aí converter isso para número de títulos. Já imagino que está pipocando aí na cabeça de vocês, será que daria para fazer isso com o Renda Mais? Daria, pessoal. O problema é que o Renda Mais ele vai ter um patrimônio que, além de ser oscilante pela marcação a mercado, a gente vai estimar esse patrimônio e ele vai diminuindo ao longo do tempo, né, à medida que cada parcela é paga. Isso é uma outra questão. Eu acho que não daria. Vamos ver. Por exemplo, se eu pego os 2 milhões e 400, né? Então 120 mil dividido por 0,05, os 2 milhões e 400, compro de Renda Mais 30, vamos botar R$ 1.700, tá? Dividido por 1.700, agora vai me dar muito mais do que isso, vai me dar 1.411 títulos, dividido por 240, vai me dar quase 6 VNAs por mês. Para o Renda Mais essa conta não serve, pessoal, porque vai dar uma renda muito maior do que... vai me dar uma renda de 26 mil. Mas para o IPCA com juros é mais ou menos isso aí, tá? Agora, para o Tesouro Selic, pessoal, tá muito errado, não é? E aí, então, pessoal, nós temos, então, talvez um novo quadro aqui no canal, os shorts da desinformação.